Essa paraxá, ela é a 14ª paraxá das paraxós, né? E a segunda paraxá do livro de Shemot. Então aqui ela começa com o Eterno se revelando a Moshe através do seu nome supremo, que é o tetragrama. Então ele diz a Moshe o seguinte, porque Moshe na verdade estava reclamando, né? No final da paraxá passada, né, a gente viu que Moshe, o Eterno mandou Moshe falar ao faraó, deixa o povo ir. E aí, em consequência disso, o que o faraó fez? Dobrou a carga de trabalho do povo, tirou a palha para dificultar o trabalho do povo. E o povo começou a sofrer. E aí então Moshe fica, poxa, o Eterno apareceu para mim, falou para eu libertar o meu povo, para eu dar ordem a faraó. E eu, em vez da situação melhorar, porque quando Deus está no controle, a coisa flui, não foi? Só que aí a reação foi ao contrário. Então vem aquela descrença, aquele desânimo. Poxa, você me mandou fazer algo em teu nome, prometendo um resultado positivo, mas o resultado foi negativo. E agora? Como é que a gente lida com isso? E aí então o Eterno vem e fala para ele, eu apareci a Abraão, né, a Isaac e a Jacó como o Todo-Poderoso, El Shaddai, mas pelo meu nome eu não me fiz conhecer. Ou seja, vocês ainda não sabem com o que vocês estão lidando até aqui. Aqui vocês vão saber o que é realmente o Eterno. E quando ele fala eu apareci a Abraão, ele está se referindo a essa paraxá, ela tem uma relação com a paraxá Vayera, lá de Bereshit, depois de Levoerá. Lembra que apareceu o Eterno a Abraão, né? Abraão estava ali na tenda, se recuperando da sua circuncisão, então ele estava descansando ali, e de repente ele olha e vê 3 homens se aproximando dele. Só que o texto, ele diz que é o Eterno que apareceu a Abraão. E aí ele diz o seguinte, ele diz agora para Moshe, eu apareci a Abraão como El Shaddai, como o Todo-Poderoso, ou seja, o meu relacionamento com os patriarcas era um relacionamento pessoal. Eu apareci através da própria natureza humana, mas pelo meu nome, pela minha essência, eu não me fiz conhecer. Só que lá no texto de Vayera, aí parece que tem uma contradição. Porque quando eu vou lá no texto de Vayera, está escrito Vayera Elav Adonai. Mas está lá o tetragrama. Então ele apareceu a Abraão e está aqui o tetragrama. E como é que ele diz que não se deu a conhecer pelo tetragrama? Porque ele apareceu a Abraão com esse tetragrama. Então não tem uma contradição aí? Ele não dá a entender que Abraão não conhecia o tetragrama. Não, ele não conhecia o tetragrama Abraão conhecia. Tanto que o Shema Israel, na tradição judaica, ele é recitado desde Abraão. Abraão foi o primeiro ser a recitar o Shema Israel. Então, como é que ele não apareceu com o tetragrama? Sabendo que o texto mostra o tetragrama. Aí os ateus vêm, aí, tá vendo? Contradição. Só que a verdade, a coisa, ela não se trata, o nome do Eterno, a gente tem que entender isso, não se trata de apenas letras em som. Não é essa a ideia. O que o Eterno está dizendo aqui? Olha só, Abraão, ele sabia o meu nome, porque ele é meu amigo íntimo. Os patriarcas, eles conhecem o Eterno, eles sabem quem eu sou, mas eles não viram o meu poder na sua totalidade. Eles não viram eu me revelar através desse nome. Eles conheciam o nome, mas eles não conheciam o poder e a capacidade desse nome. Por quê? Será que eles estavam então em um nível inferior? Não, é porque eles não precisavam. Essa é a verdade. Se você olhar para a história dos patriarcas, fala para mim, quantos milagres? Cita pelo menos um milagre, evento sobrenatural que tenha acontecido com Abraão, com Isaac ou com Jacó. Abraão só a Akedah de descarga. Mas não houve um milagre ali. Não é algo sobrenatural. Porque falar com o Eterno é algo que nós todos temos o potencial dentro de nós. Falar com o Eterno, ouvir o Eterno, está entendendo? Porque até então o Eterno, ele se manifestava através do quê? Através da própria natureza humana.
o que é um milagre dentro da estética, né, gramática da palavra milagre, a gramática do milagre. O mar vermelho se abriu. Oi? Não, mas o mar vermelho não se abriu com Abraão. Se abriu com Moshe. Foi. Até Moshe não existe nenhuma alteração das leis da natureza. O Eterno ele não tinha mostrado aos patriarcas o seu poder sobre os eventos externos ao homem. Ele simplesmente agia no homem. Ele falava com Abraão, Abraão obedecia e recebeu uma recompensa. Mas até então, tudo está dentro das leis naturais. É isso. Por exemplo, Yosef, ele foi preso no Egito, não foi? Foi escravo, e através da fidelidade dele, ele foi recompensado. Mas houve ali algum milagre? Houve ali alguma lei da natureza? Por exemplo, as cadeias, né, de Yosef ruíram? Está entendendo? Houve algum evento sobrenatural no meio disso tudo? Não houve. Não houve. O que houve é fidelidade, né, uma ação humana correspondida de uma reação divina. Então, se você é fiel, se você é leal ao Criador, se você mantém os seus valores, os seus critérios, o Eterno vai te recompensar através dos próprios eventos. Então, a gente via um Deus que operava através dos eventos humanos, mas através da própria humanidade. E é por isso que quando ele apareceu a Abraão, ele apareceu como homem, na figura de homens. Porque Abraão, ele falou com homens. Não tem, é anjo, isso é interpretação. É o próprio Deus que se personificou. Isso é interpretação. Por quê? O texto da Torá vai falar que Abraão viu homens. Acabou. Ixi. Está entendendo? Se são homens, né, que foram, né, treinados ou adaptados a serem receptores do Eterno, isso é válido entender. E se foi através de uma meditação de Abraão, né, onde ele percebeu o Eterno, isso também é válido compreender. Contudo, o texto vai continuar dizendo que são homens. E se o texto diz, não sou eu que vou violar. Tá bom? Então eu posso interpretar, mas sem violar o sentido simples do texto. Então, a Paraxá... Rodrigo, poderia ser que não está registrado na Torá, que o Midrash fala sobre Abraão foi jogado dentro da fornalha e não se queimou, não morreu. Então, mas aí não está dentro do texto, aí é o Midrash, entendeu? Não está dentro do texto. Então, existem dentro dos Midrash, existem inúmeros milagres, dentro dos Midrashim. Mas o Midrashim, ele não pode ser considerado como um relato de um evento literal. Ele é uma história, é uma alegoria para trazer o ensinamento daquele texto, mas ele não tem essa pretensão histórica. Ele tem uma pretensão didática, alegórica, né? Então, assim, quando o Eterno apareceu a Abraão, ele apareceu na Paraxá de... Qual era o nome da Paraxá? Que é praticamente uma... Vai, né? Exatamente, Vaierá. Você vê que é quase a mesma palavra, com a única diferença de um Yud. Substitui o primeiro Aref por um Yud. Então essa é a Paraxá lá de Bereshit, em que o Eterno aparece a Abraão. Aí o relacionamento do Eterno até então é um relacionamento íntimo. É um relacionamento íntimo. Deus agindo para o homem dentro do próprio homem. Falando contigo, vai por este caminho. Se você for por esse caminho, você vai ser abençoado. Então eles foram por aquele caminho, mesmo sem nenhuma evidência externa. E é isso que me encanta na vida dos patriarcas. Que eles não precisavam. Não, eu vou estar na igreja porque lá o pastor fez o aleijado andar. Tá, mas a macumba também faz lá, tá entendendo? Então assim, isso não me atrai. A gente tem que ter essa concepção. Porque milagres, eles existem tanto do lado da luz como do lado da Sitrahá. Tudo depende do objetivo daquela função e não o milagre em si. Lá, não tem na África, não tem aqueles africanos ou os bruxos que flutuam. Aquilo é um milagre, tá entendendo? Mas a minha fé não pode estar baseada
em eventos Porque eles sobrenaturais. gostariam. Está entendendo? Exato. Mas você vê que eles mexem com o sobrenatural. Mexem com o sobrenatural. Então, essa força sobrenatural, ela não pode ser o objetivo. Porque o Eterno, ele não vai fazer disso um hábito, uma forma de expressão. Está entendendo? Mas isso vai acontecer quando envolve não somente o indivíduo, mas o contexto de Moshe era todo o povo, era toda uma nação que ficaram durante muitos anos desconectados dessa percepção do Criador e sendo oprimidos. Então eles precisam ver grandes feitos para entender. Mas com Abraão não foi assim, com Isaac não foi assim, com Jacó não foi assim. Foi através da sua perseverança, através da sua obediência, que eles conseguiram o resultado. E aí, olha só, vamos fazer aqui a gematria. Então, Vaerá, essa é a paraxá, né, que a gente está lendo hoje. Então, o Vav equivale ao 6. O Aleph, 1. O Resh, 200. E o Aleph, 1. Então, o que eu tenho aqui? 217. 208. 208 é mínimo, meu Deus. 208. Você já está pulando para próxima. 208. 8 mais 2? 10. E aí, olha só. E a gente sabe que o dígito comum é 1. E aí, aqui, a paraxá Vaierá. Nós temos o 6, temos o Yud, que equivale a 10. De novo, o Resh, que é 200, e o Aleph, que é 1, 217. Correto? 7 mais 1, 8, mais 2, 10. Dígito 1. Então, o Eterno, ele apareceu em menor escala para Abraão e agora uma maior escala para Moshe. Não, ele apareceu dentro do contexto como a capacidade de compreensão de Abraão poderia captar, mas ele apareceu com a sua unidade. Tá? Porque se o dígito aqui fosse 3, aí a gente já teria que fazer um malabarismo aqui, porque os cristãos, eles... apareceu 3 homens. Mas aqui o que apareceu foi 1. Tá entendendo? Só ele é o Eterno. Aí ele apareceu, claro, com o anjo da justiça, com o anjo da misericórdia, ao seu serviço e continuou ali se relacionando com Abraão. Só que a ideia aqui é que ele apareceu em Abraão como um único e verdadeiro Deus. E ele volta agora a aparecer para Moshe como um único Deus. E aí, o que acontece? Quando ele apareceu em Abraão, ele apareceu em forma de homem. Agora ele aparece a Moshe. Aparece a Moshe onde? Numa sarça, que já é algo para fora do homem. Então aquilo que o Eduardo estava falando mais cedo, essa questão da aparição, não se trata de essa aparição, via santa, não sei o que lá, não sei aonde, tá entendendo? Não é esse tipo de aparição, mas uma revelação que faz com que a tua consciência perceba a origem daquele evento. Tá entendendo? Então o Abraão, ele podia entender que não, esse homem está falando comigo, não, mas ele automaticamente, ao ver os homens, ele reconheceu que o Eterno estava vindo a ele, porque ele estava num estado de consciência apto a receber uma revelação. Então ele conseguiu identificar a essência daquela aparição e não julgar a aparição em si. Abraão em nenhum momento saiu falando que o Eterno é homem, porque ele viu o Eterno vindo a ele em forma de um homem. Está entendendo? Mas ele entendia que o Eterno agia naquele contexto através da própria humanidade, através do próprio ser, através do nosso próprio entendimento. Está entendendo? Agora não, ele vai transcender isso, porque não se trata mais. Ele poderia aparecer aqui como o próprio, né? Como o próprio Deus que ele apareceu a Abraão. Ele poderia aparecer para Moshe, né? Porque Moshe ele poderia captar esse mesmo nível de consciência. Mas a ideia aqui não é Moshe. Tá entendendo? A ideia é o povo, a multidão, pessoas que não alcançaram essa compreensão. Então agora ele precisa agir de uma forma mais abrangente. Então o próprio texto ele diz o seguinte: e apareceu e Elohim disse a Moshe, dizendo:
Na maioria dos outros textos, agora a gente vai adotar, isso está presente em muitos textos das Parashot, vamos ver a partir daqui. Né? Vai daber Adonai le Moshe lemor, né? Ou seja, e falou o Eterno a Moshe dizendo. Só que nesse texto é diferente. Está escrito, vai daber Elohim le Moshe lemor. Então, ele ainda não apareceu aqui com o seu tetagrama também. Lá com Abraão ele apareceu com tetagrama. Aqui ele aparece como Elohim. Está entendendo? Então ele se revela a Abraão da forma como ele vai se revelar a Moshe. E ele se revela a Moshe da forma como ele se revelou para Abraão. Está entendendo? Por quê? Porque o nome ele acompanha um significado. Esse significado ele não está contido no próprio nome, mas na extensão daquilo, na extensão do que aquele nome representa. Então, quando ele se revela com o tetagrama para Abraão, não significa que ele revelou a essência daquele nome a Abraão. Revelou somente o nome, mas a capacidade, o poder daquele nome ainda não. Aquilo não vai ser revelado. Ó, meu nome é esse. Você ainda não sabe o poder que esse nome tem, mas você já sabe qual é o nome. Quando ele aparece para Moshe agora, ele aparece como Elohim, que é aquele Deus que todos já conheciam. Aquele Deus que era totalmente poderoso, mas agora ele vai dizer o seguinte: eu apareci como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que age no homem, o Deus que muda os eventos, o Deus que promove situação, o Deus que corresponde os que são fiéis e que repreende os que não são. Ou seja, um Deus que age dentro da natureza humana. Agora eu vou me revelar como um Deus que rege todo o universo. Um Deus que transcende o homem. Porque o homem ele não tem a capacidade de explicar aquilo que o transcende. Porque nós temos um nível de consciência e nós só podemos dar sentido às coisas para aquilo que está dentro desse nível. Nós não podemos explicar o Criador porque o Criador transcende. E até então o Eterno poderia ser explicado. Como ele era explicado? Olha, o Deus de Isaac, Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Era um Deus regional. O Eterno agora ele vem e fala: eu vou te mostrar que o meu poder não se estende à sua linhagem, não se estende somente à sua história, à história do seu povo. O meu poder é regido por toda a natureza. Ele rege a natureza, ele muda as leis naturais. Ou seja, eu sou um Deus que transcende a tua consciência humana. Então eu não dependo da tua consciência para operar. Porque até então, se não houvessem esses receptores, né, Abraão, Isaac, como o mundo conheceria o Criador? Está entendendo? Então a ideia ali era se revestir de uma humanidade para poder se revelar à humanidade. Agora o Eterno ele não vai. Ele não precisa mais, porque as bases estão formadas, né? As bases estão prontas. Agora a revelação ela passa para algo mais universal, né? Agora eu me revelei a Abraão, me revelei aos patriarcas, estou me revelando a você, mas eu quero me revelar ao mundo. Está entendendo? Quero me revelar ao mundo, e para que o mundo me conheça, eu preciso transcender essa questão nacionalista que foi criada. Porque dentro do Egito, né, existem vários deuses. E o povo hebreu era um povo escravo. Então, o Deus dos hebreus era mais um Deus, entre outros deuses. Então, não existia nada que causasse nas outras pessoas o interesse de louvar. Porque quem é que vai adorar o Deus dos escravos? Está entendendo? Não, vamos adorar os deuses dos senhores. Então agora essa situação ela vai ser invertida. E o Egito era muito rico. Sim, a nação era a superpotência daquele contexto. Então agora ele precisa o quê? Destruir o Egito, para que Israel possa ascender. E aí a gente entra numa questão que vai além de arqueologia, e tem que ir além disso. Porque se a gente ficar preso nisso, a gente fica andando em círculos. Porque quando se fala em Egito, se fala em quê? Se fala em ego, não é isso? Ego. O faraó é o desejo do ego, é essa força que rege o ego, né? Fazendo tudo em prol de si próprio. Israel é essa essência espiritual que fica trancafiada pelo ego e é subordinada. Então Israel ele aqui compõe a alma.
Tá entendendo? Ele está ligado à alma. Então ele transcende a fisicalidade. Então, para que ele possa se sobressair, ele precisa subjugar o ego. E subjugando o ego se torna servo da alma. Mas não é isso o estado natural do ego. Porque o ego ele precisa de recursos. Né? A gente estava falando mais cedo com o seu ego. Por exemplo, a gente olha para o mundo ao nosso redor e a gente entende que toda a verdade que pode ser construída a partir de evidências e que pode se dizer que é verdade, que é o que chamamos de ciência, é tudo preso dentro desse plano físico, que a gente não tem acesso a nada além do físico. Está entendendo? Então, o que a gente entende como Deus? Se eu for fiel, Ele vai me abençoar. Se eu pecar, Ele vai me punir. Por quê? Porque a gente entende bênção e maldição como coisas boas ou más que podem nos ocorrer. Então, todo o nosso relacionamento com Deus é baseado no ego. A gente não consegue perceber um Deus que age dentro do coletivo. Por quê? Porque a gente ainda não está conectado ao coletivo. A gente está forçando isso, que também não é da nossa natureza. A natureza é essencialmente egoísta. Então, a gente precisa o tempo todo abrir mão do próprio ego, entrar em conflito com o ego para alcançar um interesse coletivo, para alcançar um bem maior. Mas para alcançar um bem maior, eu preciso ter uma certa perca, um certo prejuízo. Está entendendo? E se para eu fazer algo em prol do outro, eu preciso fazer algo que vai me trazer algum dano. Está entendendo? Então isso já não entra em cogitação, não é? Por quê? Porque o eu ainda está em proeminência. É o eu quem ainda dita as regras. Ainda quando eu quero me aproximar do eterno, ainda quando eu quero ser uma pessoa melhor, mas tudo ainda é voltado para o meu próprio interesse, para o meu próprio desejo. Não é o outro. Eu só vou fazer bem para o outro se o bem que eu fizer ao outro resultar em um bem para mim. Porque tira a promessa de vida eterna. Além do retorno. Você tira do desejo de fazer o bem. Está entendendo? Então, o eterno ele rege a nossa consciência, mas nós precisamos entender que ele também rege todo o universo. Ele rege toda a criação. Então, a Parashá Vayera, ela vai trazer esse contexto, né, de que o eterno, não, cara, não se trata de você. Vai dizer, não tem nada a ver contigo isso aqui. Eterno não foi o homem mais elevado da terra? O homem mais elevado do mundo? Moshe. Oi? Moshe, desculpa. Foi o homem mais elevado do mundo. Não foi? Nunca ninguém, nem o próprio Mashiach será tão elevado espiritualmente quanto Moshe. Está entendendo? Nem o próprio Mashiach. Mas quando o Eterno ele vem e fala com Moshe, ele diz o quê? Eis que eu ouvi o clamor do meu povo. Ou seja, se o povo não clama, Moshe se levanta. Não. Então se trata de Moshe. Não. Nunca se tratou de Moshe. Então aqui Deus ele vai se revelar ao povo. Deus vai se revelar a um grupo, a um coletivo. E não dá para contar com um indivíduo. Por quê? Porque quando ele se revelou para Moshe, da mesma forma como ele se revelou para Abraão, Isaac, Jacó, aí Moshe falou, o Eterno apareceu para mim e ele disse que vai libertar vocês. Qual foi a resposta do povo? Foi negativa. Está entendendo? Já que apareceu, então vai lá, fala para o faraó soltar a gente. Faraó, solta eles. Entendeu? Aumentou o trabalho. Então quer dizer, como é que o Eterno vai aparecer para mim, falar algo a mim? Fala para o Valdecir, tá? Que eu vou abençoar a vida dele. Entendeu? Que eu vou trazer muitas coisas boas sobre ele, tá? Aí eu chego e falo para você. Você vai receber não é legal? Tá entendendo? Pô, bacana, né? Então o Eterno está falando que vai me abençoar. As igrejas tem muito disso, né? O Eterno vai te abençoar. Tá, agora chega no Valdecir, Rodrigo, e fala para ele se consertar, porque os pecadinhos que ele anda fazendo escondido aí, eu tô vendo e eu vou pesar a mão. Tá entendendo? Aí eu venho e falo para você, vai soar como? Ofensa. Pô, esse cara não sabe o que está falando. Na cabeça dele ele é o santão. Querendo. Tá entendendo? Então assim, como é que o Eterno vai tratar contigo através de mim? Não tem como.
Está entendendo? Então ele vai precisar promover eventos que façam com que a tua consciência alcance essa mesma percepção. Então ele vai agir através da própria natureza, do próprio universo, do sobrenatural, promover milagres para que a consciência do povo desperte e deseje internalizar aquilo. Está entendendo? E depois que se internalizou aquilo, acabou a necessidade de milagre. Enquanto o Eterno está fora e ele está distante, ele te convida através desses eventos sobrenaturais. Agora, uma vez que ele está dentro, ele já está em paz. Por exemplo, um desses áudios do Tânia Diário, né, falou uma coisa interessante. Quem serve a Deus? O Benoni ou o Tzadik? Porque a gente entende que o Tzadik é aquela pessoa justa, elevada. Então ela serve a Deus. Não serve. São três, né? São três. O Urachá está fora de questão. O Urachá está fora da conta, porque o Urachá não serve a Deus. Ele não serve a Deus voluntariamente, ele não quer servir a Deus. O Urachá, que é o perverso, o Benoni, que é o intermediário, e o Tzadik, que é o justo. Não, o Hassid, ele já é o bondoso, o piedoso. Então nessa escala do Tânia, então o Hassid, ele é algo que o Benoni pode adquirir para si. Pode incorporar na sua natureza, a bondade, a benevolência. Mas o Tzadik, ele já está unido ao Eterno. Ele não precisa de mais. Não, o Tzadik, quando ele fala, o Eterno fala. O Tzadik, quando faz, o Eterno faz. Então ele já está acima dessa ideia do serviço, porque a natureza dele já é refinada para o serviço. Então ele não tem esforço. Quem serve ao Eterno, de fato, é aquele que tem o mal dentro de si e que luta contra o mal, né? Quando você luta contra a sua Yetzer Hará, este é o serviço ao Eterno. Então, quando a gente fala de judaísmo, nós falamos em um conceito de serviço, não um conjunto de crenças. O judaísmo não precisa de crença, ele precisa servir. Se ele fizer, ele vai receber. Se ele não fizer, ele não vai receber. O Tzadik já é completo. O Tzadik, ele é completo. Ele está num grau em que ele e o Eterno já estão em unidade. Assim, né? Eles já estão em unidade. Então, ele está aqui para te ajudar. Ele não tem interesse de receber nada. Ele só recebe para compartilhar. Então ele já está num grau espiritual em que ele não tem nenhum interesse para si próprio, porque ele, para ele mesmo, ele não existe, só existe o Criador. Então ele consegue ver o Criador em tudo, então ele não serve o Criador, está entendendo? Ele serve ao próximo, porque o Criador, através dele, age ao próximo. Quem serve somos nós, que estamos nessa batalha o tempo todo, lutando contra a nossa má inclinação, lutando contra a nossa descrença, lutando contra todo esse peso de informação que a gente recebe o tempo todo, que nos desconecta do Criador, a ponto de questionar a sua existência ou não. Está entendendo? Então a gente tem que lutar contra isso o tempo todo, porque esse é um serviço penoso. Então o judeu, quando ele acorda, vocês acham, né, que ele sente prazer em ficar lá 4 horas rezando, livrinho? Você acha, né, que é prazeroso para ele? O justo sim, o Tzadik sim, porque para ele é a natureza dele, é o alimento dele. Mas o Benoni não. Então ele está ali, ele está fazendo as rezas, ele está estudando o Torá, ele está fazendo alguma coisa espiritual, o seu corpo está murmurando, que não quer. Poxa, tem um filme na Netflix aí, né, minha filha? Que às vezes eu mesmo caio nessa cilada, entendeu? Eu deixo de ler, deixo de estudar, chego cansado, deixa eu dar uma... Eu coloquei até o meu celular para despertar todo dia, 9 horas. 9 horas. No princípio era para quê? Bom, era para me alertar De estudar, parar o que eu estou fazendo para estudar. Aí agora já virou incômodo. Já inverteu. Já virou incômodo. Por quê? Porque na hora que toca o celular, pô, peraí, já vi essa série aqui, peraí, tá acabando o filme. Tá entendendo? Mas essa é a nossa luta. E a gente perde muito mais do que ganha. É verdade. A gente perde a nossa luta muito mais do que ganha. Verdade. Entendeu? Só que quando a gente ganha, cara, é uma vitória tão intensa, porque dentro do nosso âmago foi uma luta tão forte. Quando você consegue fazer meia hora de reza, você está exausto. É como se você tivesse rezado 1 hora. Eu uma vez que me convidaram para participar do grupo de Shaharit toda manhã, 5 horas da manhã. 5 horas da manhã.
5 horas da manhã eles se reúnem, e aí vai até 6h30, 7 horas. Só uma vez. Tá entendendo? Assisti a primeira vez, foi muito bem O recebido. José é bom. Oi? O José. Cara, e assim, é muito bom, é muito maravilhoso, porque você acorda cedo e você vê aquelas pessoas ali empenhadas, dedicadas, e a gente começa a reza, sua alma se alivia, você passa o dia tranquilo, tá entendendo? Você passa, eu não impliquei com ninguém no meu trabalho naquele dia, não impliquei, isso é difícil lá, porque eu implico, Um dia entendeu? perfeito. Tá entendendo? E foi um dia perfeito, maravilhoso, só que aí, opa, vamos continuar? Vamos. Segundo dia, 5 horas da manhã o relógio tocando. Peraí, hoje não. Esse hoje não, durou hoje. Até hoje. Tá entendendo? Então, a gente tem que admitir a nossa humanidade para que o Eterno possa, não que ele não tenha poder se ele não quiser, mas para que o Eterno possa se fazer perceber em nós. Tá entendendo? Para que ele possa se revelar a nós, a gente precisa estar muito consciente das nossas próprias limitações. Porque quando o Eterno falou, fala Faraó, a primeira recusa de Moshe foi: eu sou incircunciso de língua. Eu falando com o teu povo, já não me ouviram. Né? Eu falando com o teu povo, já não me deram ouvido. Agora, como é que eu vou falar com o Faraó, que é o chefe dos idólatras, que é o mal supremo lá na terra? Se o teu povo que é bom não me ouviu, como é que o Faraó vai me ouvir? Eu sou incircunciso de língua. Tá entendendo? O Eterno falou, então não faz sozinho. O Eterno falou, não, eu vou destravar tua língua. Não, tá, agora tá aí o poder da erudição. Tá entendendo? Tá aí, ó, destravei tua língua. Não, você está usando a tua língua como desculpa, então fala para Arão e ele vai contigo e ele fala no teu lugar. Aí eu, poxa, não podia destravar minha língua. Tá entendendo? Não podia então me dar o dom da erudição agora? Falar não, por quê? Porque se ele tira de você a sua limitação, você perde a glória do Eterno. Por quê? Porque a grandeza do Eterno está em agir justamente naquilo que é mais difícil. Na sua deficiência. Na sua deficiência. Então ele vai transformar a sua deficiência na principal causa da tua elevação. Então o homem gago, que não tinha facilidade de falar, se tornou o maior líder do povo judeu. E foi gago. Ele não perdeu a sua carreira, tá entendendo? Mas ele conseguiu internalizar essa força e confiando que nada ali não se trata dele. Então tudo que ele fazia voltado para o outro, fazia pensando no povo, para o coletivo. E isso fez com que ele alcançasse a grandeza que estava dele. E aí quando a gente fala de Faraó e fala de Israel, eu fiz aqui, procurei nas fontes, né? A gente precisa entender que Israel, tanto dentro do macrocosmo como dentro do microcosmo, ele representa um corpo, uma unidade. E quando a gente alcança essa consciência de unidade, quando a gente percebe que Israel, todas as tribos de Israel, são diante do Eterno como um único indivíduo, eu também percebo o contrário. Eu, como indivíduo, eu também tenho essas 12 forças dentro de mim. Eu tenho também as 12 tribos de Israel dentro de mim. E agora, o Eterno ele começa a agir não somente em mim e para mim, mas a partir de mim, para o outro. Por quê? Porque agora eu sou Israel na minha casa. Eu sou Israel no meu trabalho. Eu sou Israel no ônibus. Eu sou Israel na rua. Porque a minha unidade, os meus 12 atributos espirituais estão em harmonia. Então a gente fez uma relação aqui, né, das 12 tribos com 12 partes do corpo. Eu sei que não vai falar das pragas, não, deixa as pragas. São pragas. Então assim, são as quelipotes, né, que se manifestaram no Egito para trazer a purificação do Egito. Não foi para destruir o Egito. Tá entendendo? Mas para destruir aquele status quo e trazer um novo conceito. Tá entendendo? Então, Egito significa ego. Deus não tem nenhum interesse de destruir o teu ego, mas Ele vai fazer com que o teu ego passe por muitas provações para que você entenda que o teu ego não é o teu rei, ele é o teu servo. E aí Ele vai fazer o ego baixar a bola e vai colocar o ego no lugar dele. Por isso tem muita gente, eu mesmo já quebrei muita cara, mesmo com boa intenção, mas porque eu sei que lá no final
a evidência viria para mim. Tinha lá o Rodrigo ainda como objetivo. Por mais que eu não queira admitir, na verdade a gente sempre tem essa coisinha lá. Tá entendendo? Esse triunfo, essa coroa nos esperando no final. O cristianismo coloca muito isso na cabeça das pessoas. Você vai receber a coroa da vida. Tá entendendo? Depois tem as pedrinhas. Você tem que ser como um atleta, que você sai correndo em busca do alvo e as coisas de antes não existem mais. Tá entendendo? Não é assim que funciona. Tem que chegar junto. Tá entendendo? Israel é assim, ninguém fica para trás. Eu não tenho que apostar corrida com ninguém. Não é o primeiro que chega que vai ser premiado. É aquele que chega junto. Tá entendendo? É aquele que não deixou ninguém para trás. Essa é a parada. E aí, nós temos aqui a primeira tribo, que é Ruben. Então nós vamos entender aqui, antes que acabe, a gente vai, são 12, então deixa eu correr. Então, Reuven. O que significa Reuven? A gente vai entender como funciona essas forças, né, dentro do nosso próprio corpo. Né? Cada vez que a gente retifica uma parte do nosso corpo, a gente alimenta, a gente fortalece essas energias dentro de nós. Então, Reuven, o que significa Reuven? O nome Reuven. Acho que sim, tá escrito. É Ruben. Ruben, eis um filho. Eis um filho. Então, quando fala eis um filho, veja, né? Reuben, né? Eis um filho. Eis o filho. Então, é ver, está ligado aos olhos. Está entendendo? Então, a visão. Reuven, ele significa a questão da visão. Então, quando nós refinamos os nossos olhos, refinamos, né, a nossa percepção, né, nós temos essa conexão com a tribo de Reuven. E aí, segundo, nós temos quem? Quem é o segundo filho de Jacó? Judá. Shimon. Shimon significa Força. Shimon. E Deus ouviu a minha prece, né? E me deu um filho, e me deu um segundo filho. Não é isso que ela fala quando Shimon nasce? A palavra Shimon não tem a mesma fonética de Shema, ouve Israel, né? Tanto que o próprio nome Shemot, né? Se a gente ouvir, a gente tem um conceito que Shemot são nomes. Então, para que serve o teu nome? Para que alguém te Dá característica da chame. Vê que Shemot tem uma relação com a palavra chamar. Está entendendo? Então é um chamado. Eu preciso saber o teu nome para te chamar. Então, se eu falar ô, todo mundo aqui é ô. Samanta não tem uma ligação nesse. Sim, Shimatov, que é bom ouvinte, né? Bom ouvinte. Shimatová. E aí, o terceiro, aí Shimon, então, ele está ligado ao ouvido. Não é isso? E o terceiro filho é Levi. Levi significa unido. E de Levi vem a palavra. Não, de Levi não. Levi vem da palavra leve. Leve é o quê? Coração. Então, o Levi ele aqui representa quem? O sistema circulatório. E não é só o órgão coração em si, mas tudo que é ligado a ele. Circulatório é com C. C, né? Tá dando para entender minha letra aí? Sim. Sistema circulatório. Depois nós temos Yehudá. Opa. Yehudá. Yehudá significa louvado. Não é isso? E o salmista diz: todo aquele que tem fôlego. Então, o salmista está dizendo o quê? O salmista. Yehudá significa o quê? O sistema respiratório. Também alguns intérpretes associam ele com a boca. Com a boca, com a fala, com a comunicação. Então, o sistema respiratório. E depois nós temos quem? Aqui são os 4 filhos de Leia. Depois nós temos Dan.
significa o quê? A palavra dam, justiça, não é isso? Justiça, está ligado a julgamento. Quem é que julga? Quem é que discerne dentro do nosso corpo? Minha consciência. Oi? A minha consciência. Consciência, né? Então o cérebro. O cérebro, ele é o centro do sistema nervoso. Não é isso? Sim. É o sistema nervoso central. Sistema nervoso central. Depois nós temos Naftali. Naftali significa minha luta. Minha luta, né? Combate. E aí, com o que eu posso associar então Naftali? Força. Minha luta, os meus pés vão à luta, os membros inferiores, a perna, ou que avança ou que foge, mas é minha luta. Então os membros inferiores. Tremendo. Dá para entender minha letra, né? Sim, quer dizer, nem homem não entende. Então, Naftali. Agora nós temos Gad. Gad, qual é o significado da palavra Gad? Sorte, né? Boa sorte, ou trupe, né? Enfim, sorte. Gad. Com o que eu posso associar então a tribo de Gad? Com os músculos, a musculatura. Por quê? Porque nós não dependemos de sorte para coisas boas acontecerem. Sim. Isso depende de sorte, não é? Os músculos, eles são o quê? O revestimento dos ossos. Eles cobrem os ossos. Então não se trata de você depender de músculos como você depende de sorte. Mas se você tem uma boa musculatura, você vai mais longe. Não é isso? Quem tem uma boa sorte vai mais longe. Então assim, a questão da musculatura, dos músculos. Isso que é bom se exercitar, né? Exato. Isso que é a musculação. Vitalidade. Né? Espero que isso não tenha sido uma indireta. É forte, né? E aqui nós temos Axé. Axé significa o quê? A palavra Axé. O nome Axé. Axé. Tem a ver com cabeça. Axé. Né? Então não é Axé não. Axé. 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 Feliz. 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 Quando a gente está feliz, a gente come e bebe. Não é isso? Ah, sim. Festa, feliz. Né? Alguém já viu alguém feliz de barriga vazia? Tá entendendo? Então está ligado ao quê? Ao sistema digestivo. Tem a ver, né? Sistema satisfatório. Sistema digestivo. E aqui nós temos Issachar. Issachar significa o quê? Recompensa. A recompensa. E a recompensa ela está ligada com o quê? Com esforço. Ossos. Ossos. Esqueleto. Não entendi. Por que os... Bom, eu tinha que ter perguntado lá para os rabinos, mas enfim. Eu também, da primeira assim, eu não entendi. Deve ter raiz com o nome, né? Com os nomes. Sim, tem raiz com os nomes. É assim, tem vários rabinos que trazem várias São interpretações. nomes, né? São nomes. Então, assim, a ideia, ela precisa pegar o âmbito geral. O âmbito geral é o quê? É que Israel precisa estar em unidade para compor um corpo, né, de serviço ao Eterno. Todo Israel precisa estar em unidade. Então, quanto à ideia de ossos, esqueletos, o que é um osso e um esqueleto em si? Qual é a parte que mais dura do corpo. Está entendendo? Você encontra uma pessoa que morreu há 10 mil anos atrás.
Através do quê? O que sobra dessa pessoa? Ossos. Ossos. Tá entendendo? Então, assim, é algo que acompanha, é algo que vai para além da vida, né? É o resto mortal. Quando você encontra ali os ossos de alguém, você entende que existiu alguém ali, né? Tem alguém, uma pessoa, né? Essa pessoa morreu, mas ela ainda existe aqui. Tá entendendo? De alguma forma ela ainda existe, ou seja, ela resistiu, algo dela, a essência dela, resistiu para além da própria vida, né? Ela durou, mesmo depois de morte. Então, assim, a recompensa, quando você vê os ossos de alguém, você sabe que a vida daquela pessoa acabou. Tá entendendo? Então, o que fica? A lembrança de que há uma recompensa, de que há algo para além daquilo. Porque se os próprios ossos são capazes Os restos, né? são capazes de continuar existindo depois da morte, e os ossos são a parte mais escondida. A gente não volta para o pó, a gente volta para o mineral. Exatamente. E aí, quer dizer, se os próprios ossos conseguem resistir à morte, a nossa alma não. Tá entendendo? Então, assim, a ideia de recompensa. E aí, Zebulun. Zebulun significa o quê? Zebulun significa habitação, morada. E aí, com que eu posso associar então a minha habitação? Em que eu habito? Tem até um filme que dá uma dica aí. A pele em que habito. Não é isso? A camada mais. Qual é o maior órgão do corpo humano? É onde todo o corpo reside. Ele segura tudo, né? Que é a epiderme. É isso? Então ele está relacionado à epiderme, à pele. Epiderme. E depois de Zebulun, nós temos Yosef. Yosef significa o quê? Acréscimo, aquele que acrescenta, não é isso? É. Yosef, então, eu posso relacionar com o quê? O que acrescenta? O que faz com que eu acrescente algo ao mundo? Sistema reprodutor. Tanto que ele também não tem vínculo com a Sefirá de Yesod. E a Sefirá de Yesod é justamente o sistema reprodutório. É reprodutório ou reprodutor? Reprodutor. Multiplicação, né? Tem sentido. Reprodutora, Yesod. Tanto que ele teve 2 filhos. Só 2. Dois. Se tu souber o trabalho que é, filho. Se souber o trabalho. A poder do pai. E o último nós temos Benjamim. Benjamin. Beniamim. Eu não sei se eu sei que é o acho que é. Benjamim significa quando ele ia se chamar Benoni, lembra quando Raquel teve? Filho da minha aflição. E aí Jacob, não. É o filho da mão direita. Tá entendendo? É o filho da alegria, não vai ser filho da aflição. Então, mão direita. E se refere ao quê? Aos membros superiores. Tem os músculos, tem os músculos superiores. Vou tirar uma foto disso aí. Eu também, eu já estou esperando o final. Né? Agora fala pra mim, alguma parte dessa aqui consegue existir por conta própria? Não. Alguma parte dessa consegue ser algo se não for em conjunto com todas as outras? Interessante, né? Que se referem a 12 meses e tem a ver com 1 ano de vida. É isso, um ano Né, de de cada vida. pessoa. É um E ciclo. 12 signos também. 12 ciclos, constelações, anos, enfim. Então, assim, Lunares também, lunações. também. E aí o 12 ele vai sempre falar de ciclos, né? Só que também tem outros números que apontam para ciclos. Por exemplo, o 7 também aponta para um ciclo, né? Relacionado ao tempo. Então o 7 é um ciclo no tempo
né, que é onde está o Shabat, e o 12, um ciclo do tempo. Então, com qual desses dois números, então, fala de ciclo? Os dois, mas cada qual em uma dimensão. O 7, ele é um ciclo espiritual, não é isso? O 7, ele vai sempre trazer uma plenitude espiritual. O 12, ele vai trazer uma plenitude humana. Está entendendo? Ele fala de uma plenitude de completude do nosso próprio ser. Nós somos completos quando nós temos consciência de Cara, todos os mandamentos, cada mandamento é relacionado a essas partes aqui. Ah, mas faltou órgãos, faltou rim, faltou estômago, não faltou, está tudo incluído dentro desses sistemas. E aí a Kabbalah, ela vai dizer que Adão, Kadmon, ele quando se desfez em centelhas, ele se tornou em partículas, se converteu em partículas. Então essas 12 tribos de Israel, juntas, elas compõem novamente o corpo de Adão Kadmon. Olha, mas e o resto das nações? Não entendi, não. Tá entendendo? Aí eu acho interessante que o Ari, ele trata desse assunto. Mas e as nações? E os povos? Porque quando a tribo de Israel se junta, as almas que compõem as tribos de Israel compõem Adão Kadmon, que é uma alma única. Mas e as nações? E os povos? Aí o Ari, ele dá uma explicação interessante. Existem pelos. Existem os pelos de Adão Kadmon. Existem as células, os tecidos. Está entendendo? Então, existe toda uma estrutura que preenche, que liga todos esses elementos aqui. Está entendendo? Então, tudo tem o seu lugar dentro de Adão Kadmon. Então, existem a ideia de que um pelo, quantos pelos tem o corpo humano? Mas você sabia que um pelo, ele pode ser fragmentado em milhares de fragmentos? Um único pelo? Está entendendo? Então, quanto mais almas surgem, mais o corpo de Adão Kadmon se fragmenta. Mais ele vai se fragmentando. Está entendendo? Até se juntar. E se nós começarmos a entender aqui que dentro de uma visão cabalística, nós somos a formação de um único pelinho da canela do Adão Kadmon. Se reagrupando. Do dedinho do pé. Oi? Dedinho do pé. Talvez o retalho de unha. Não, porque ele era todo unha. Mas a ideia aqui é o seguinte, a gente tem que acolher essa ideia num plano geral. Tá? Então, se eu não tiver unidade comigo mesmo, com as minhas próprias emoções, se eu não cuidar eu vou dar uma bronca em mim para não dar bronca em mais ninguém. Se eu não cuidar aqui do meu sistema respiratório, tá entendendo? Se eu não cuidar do meu próprio corpo, eu vou cuidar de quem aqui? Tá entendendo? Se eu não cuidar de mim, eu não posso cuidar de ninguém. Se eu não tiver equilíbrio emocional, se eu não tiver a capacidade de me perceber como parte do Criador, como é que eu vou perceber o meu irmão? Está entendendo? Se eu não tiver a capacidade de perceber o Criador agindo a partir de mim, como é que eu vou ver algo para além de mim? Se o ponto de partida para que essa ação sou eu. Então o que o Eterno está falando para Abraão? Eu, com os patriarcas, com Abraão, e que o Eterno está falando para Moshe, com os patriarcas, eu estabeleci o meu contato, criando ali um ponto de partida. Esse é o meu ponto de partida, os patriarcas. Porque 12, 1 mais 2, 3. Então é o ponto de partida, aqui está a essência da coisa. Mas eu não parei ali, eu só me estabeleci. Agora eu cresço. Agora eu vou para além daquela percepção. Então, para eu agir fora de você e ser percebido, eu primeiro preciso já agir dentro de você. Se eu sou percebido dentro, eu consigo ser percebido fora. Então agora tudo que eu vou fazer, eu farei pelo meu próprio poder, não é isso? Mas através de quem? Através de você. Porque você já conseguiu me encontrar no seu próprio interior, assim como Abraão, Isaac, Jacó, Yosef, os 12 filhos de Israel. Cada um me encontrou dentro do seu próprio interior. E agora eu posso transcender a isso, porque eu não caio no mundo.
Nenhum corpo pode conter o Criador. Ele pode abrigar e habitar no seu corpo, mas ele não pode se condicionar, ele não pode se confinar, está entendendo? Dentro do corpo humano. E é por isso que esse conceito de idolatria, ele é muito perigoso. Não é só para ego religioso. O que tem a pessoa adorar isso aqui como se fosse um Deus? O que tem a pessoa atribuir divindade a uma caneca, a um negócio, ao corpo humano? O que tem? Não tem nada a ver. Você está lidando com a força que rege todo o universo e que eleva o homem a intelectos inimagináveis, porque hoje nós temos um nível de consciência que as pessoas de 5.000 anos atrás nem pensavam em ter. Não é isso? Está entendendo? Então assim, nós conseguimos construir coisas que as pessoas de 10.000 anos atrás nem sonhavam que existiam, que um dia existir. Você acha que o ser humano de 10.000 anos atrás sonhava que um dia existiria algo chamado avião? Está entendendo? Algo chamado internet? Está entendendo? Porque tudo isso estava em potência. Agora foi o desejo do homem de se transcender ao seu status natural que o fez se elevar. Porque essa ideia de não se condicionar com isso, ir além, é o que te eleva. Quando você pega todo o sentido da tua existência e condiciona ele a algo inferior, que está aqui palpável diante dos seus olhos, e que pode ser resumido a isso, para onde você vai se elevar? Está entendendo? Você não se eleva, porque o teu objetivo de existência, o que você atribui à tua existência, o teu objetivo, já está aqui. Então isso numa grande escala, isso vai gerando no inconsciente coletivo uma estagnação espiritual. Por isso que o cristianismo, durante todos esses milênios, eles tentaram aniquilar todos os cientistas que apareceram, tentaram destruir. Enquanto o cristianismo teve no protagonismo da história, ele massacrou todo mundo. Então os judeus eram um diabo em pessoa. Por quê? Porque eles estão querendo tirar o nosso domínio para algo que não pode ser palpável. Como é que eu vou servir a algo que é inalcançável, que é incompreensível? Então essa paraxá, ela vai abrir o conceito de incognoscibilidade de Deus. Ou seja, a partir daqui, Deus ele vai se tornar uma incógnita. Deus ele vai se tornar algo que transcende, porque até então essa transcendência de Deus sobre a natureza do homem, ela não era percebida até então. Ele agia de acordo com a natureza humana, porque a natureza humana ainda era imatura. Precisava lidar com relações, com coisas que pudessem ser compreensíveis, mas aqui não, aqui chuta o balde. Já acabou, não vou mais tratar com indivíduos, vou tratar com multidões, vou tratar com o meu povo, com um todo, porque o que eu precisava fazer através dos indivíduos eu já fiz, agora eu quero fazer através do meu povo, e é essa consciência que vai nos elevando, porque depois de Moshe existe a consciência messiânica, que é quando eu percebo o quê? O mover de Deus sobre todo o universo, não é mais sobre todas as pessoas, ou sobre a natureza em si. Quando o judeu cabalista ele vê essas notícias, até tinha um grande cientista chamado Zabir Cohen, que era um judeu, ele é um físico, Aryeh Kaplan também foi um grande físico, ele é um cientista, ele escreveu um livro mostrando toda a revolução eminente. Revolução eminente, eu tenho esse livro em casa, é muito bom. Ele pegou toda a ciência moderna e colocou Deus em cada uma delas. E fez com que cada fato científico já fosse algo previsto na Torá e predito pelos sábios. Então ele pega toda essa ciência moderna, espacial, toda a física, e ele vai encontrando nesses elementos situações que já estavam mencionadas na Torá, mas que ainda não eram percebidas. Por quê? Porque o nosso conhecimento não tinha alcançado uma interpretação que transcendesse aquilo. Então tudo ali era pechat, tudo ali era o sentido simples. Por quê? Porque a mente ainda era simples. Conforme a mente vai se tornando mais complexa, conforme a humanidade vai se desenvolvendo, a nossa espiritualidade ela também começa a se desenvolver junto com isso. Mas a Torá não muda. A Torá ela vai sempre permanecer a Torá. Contudo, uma letra da Torá ela deixa de ser uma única letra para se tornar uma complexidade de elementos e eventos que vão para além da leitura. Está entendendo? Se torna uma força regente. Por isso que entra ano e sai ano, ninguém fala de reescrever a Torá. Não, vamos reescrever a Torá.
Está entendendo? Não existe isso. Toda a literatura judaica, ela é... Pô, quantos livros os judeus já escreveram? O povo do livro, né? Quantos livros os judeus já escreveram? Desde a Torá? Não dá para contar, milhares. Todos eles têm a intenção de explicar a Torá. Que são 5 livros que podem ser lidos em menos de um ano. Está entendendo? Podem ser lidos em menos de um ano. Mas está aí, 5.000 anos, 6.000 anos, 7.000 anos chegando, está entendendo? E esse mesmo livro ganhando novas roupagens, novas interpretações, sem perder a sua essência. Por quê? Porque o Eterno, ele consegue habitar em um corpo pequeno, mas ele não se deixa condicionar. Está entendendo? Ele habita em nós, ele habita em você, ele habita em cada um de nós. E ainda assim, ele pode habitar em todos nós ao mesmo tempo. Entendeu? E habitando em mim. Eu tenho a minha percepção baseada na minha estrutura de pensamento, você tem a sua, eu tenho a dele, cada um tem a sua. Percepção baseada na sua própria estrutura, mas a forma como ele vai se revelar a cada um não vai se distanciar da forma como ele se revela no coletivo. Está entendendo? Quando o Eterno fizer algo na minha vida, você vai saber que foi o Eterno. Não é? Se o Eterno faz algo, por quê? Porque o padrão é um só. O padrão é um só. Demonstrar amor às suas criaturas. Nem sempre o amor é algo agradável, mas ele vai ser sempre amor. Nem sempre o amor vai ser um beijinho no rosto. Às vezes você, por amor, você tem que dar um puxão de orelha no teu filho. Mas você não olha para o ato em si, você olha para o resultado. Por isso que a gente sempre observa o Eterno, a gente sempre vê o Eterno depois que ele passou por nós, e nunca no momento em que ele está passando. No evento, ele se mantém oculto. No resultado é que ele se mostra. Amém? Então, desculpa aí o atraso, 10 minutinhos, 10 minutinhos foi tanto, não, né? Hoje Não. Hoje Vai fazer um vídeo da internet.